Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. O espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise e o comentário daquilo que foram alguns dos assuntos que marcaram a semana finda. E durante a última semana, a Assembleia Nacional e os deputados da Casa das Leis começaram a discutir novamente uma proposta de lei que visa o agravamento daquilo que são as penas relativas à mineração ilegal, também comumente conhecidas como garimpo. As penas propostas agora são de 8 anos e a proposta vai finalmente ser votada na Generalidade no próximo dia 25 deste mês. José Guerreiro, comece por si, como de costume. Bom dia. Bom dia. Saudar o Silvio, o regresso do Silvio já em boas condições. Saudar naturalmente também o Zé Silva, que nos coronou com competência no último programa, o Alexandre Campos, nosso técnico, e os colegas do painel. Saudar também os nossos ouvintes que estão em linha nesta segunda-feira e os que nos ouvirão posteriormente no podcast. Portanto, esta questão do garimpo ilegal no nosso país é um problema muito antigo e complexo. Quer dizer, eu mais do que propriamente refiro-me à lei porque ela está em discussão e vai ser aprovada, etc. Talvez, primo sempre, vou tentar fazer um pouco de história e tentar ir às causas desta situação. Nós sabemos, né, porque quem se debruça sobre a história recente de Angola e do MPLA nos últimos 50 anos, temos que nos debruçar sobre este tema de uma forma mais profunda. Não é só discutir no seco a lei, não é? Começando talvez por dizer que no tempo colonial a Diamangue exercia um controle cerrado em Malange. Mas naquele tempo com certeza já existia algum garimpo, embora em pequena escala, dado o controle que a Diamangue e todas as forças de segurança, desde a PIDE, outras forças faziam daquela zona que no fundo era quase a única riqueza em termos de indústria extrativa do nosso país, já que o petróleo não tinha expressão e por outro lado era a agricultura também o grande motor, né? No pós-independência, né? Segundo muitas fontes que alguns jornalistas e curiosos da história têm consultado e divulgado, e sem querer colocar posição, digamos assim, no tema político que eu vou falar, alguns dos motivos que Nito Alves apontava e que levou a lutar também contra a direção encabeçada por Agostinho Neto nos anos 70 e tal, era exatamente porque ele dizia que ter provas de corrupção de altos dirigentes do MPLA, incluído o tráfico ilícito de diamantes. Estamos a falar nos inícios dos anos 70, ali no pré e pós-independência. Já havia essa denúncia de garimpo ilegal associada a dirigentes. Lembramos também que nos anos 80 há o famoso processo 105, né, em que a Segurança de Estado investigou, deteve, né, e levou a julgamentos muitos cidadãos angolanos e estrangeiros implicados naquilo que se chamava Camanga, né, que ainda se chama Camanga, né, isso foi nos anos 80. Este processo, o famoso processo 105, e que todos nós acompanhámos na televisão e fazia parte do nosso dia a dia, né, é presumível que se concluía que muitos dos camanguistas tinham outras ligações mais acima, né, trabalhavam para outros chefes. Né? E esses elementos da segurança que investigaram no quadro do processo 105, eles próprios depois foram detidos, né? É aquilo que o povão chamou depois do processo 106. Acho que acusados de denegrir o bom nome dos dirigentes, né? Eu estou só a apontar factos, não estou a tomar posição. Entretanto, também se conhece que a UNITA, a própria UNITA, para alimentar e suportar as suas ações de guerrilha, levava também a cabo o garimpo ilegal de alta rentabilidade ali na zona leste do país. Lembramos chamados diamantes de sangue, o processo Kimberley, etc., que produziram depois várias legislações a nível internacional que impediam que esse garimpo alimentasse a guerra, não é? E, de facto, foi posto alguma ordem neste círculo do garimpo ilegal. Com a abertura da economia, né, ao capitalismo, à economia de mercado, né,
que sabemos iniciou-se, isto foi no final dos anos 80, início dos anos 90, e também depois do final da guerra, a extração de diamantes continuou de uma forma, eu vou dizer, entre aspas, organizada. Quer dizer, depois de todo este processo, economia de mercado, fim da guerra, a coisa tornou-se organizada, volto a dizer, entre aspas. Mas ela como? Foram distribuídas legalmente minas a altos dirigentes da nomenclatura, né? A filhos e familiares de altas figuras do Estado, altos oficiais das Forças Armadas. Em paralelo, né, também, em paralelo a este processo, dirigentes a nível médio da Polícia Nacional, das Forças de Defesa e Segurança e médios empresários, todos eles, digamos, trabalhando, vivendo ali no leste do país, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, também constituíram os seus lobbies, né? E garantiam a exploração de diamantes, digamos que com o beneplácito das autoridades, né? E usando sobretudo o garimpo com a força de trabalho estrangeira, nomeadamente dos países vizinhos, né? E este garimpo levou ao surgimento de muitos empresários e de muita gente ficou rica com este garimpo, que era feito à luz do dia, mas com o beneplácito indireto também das forças das autoridades. Entrando o Estado através da Indiama, né? O Estado tinha a exclusividade da concessão, né? E aí foram criadas grandes empresas de produção e extração de diamantes com sócios estrangeiros, né? Com a África do Sul, com a Rússia, com Israel, né? Que eram, digamos assim, a face legal deste negócio. Negócio que, a nível de comercialização internacional, estava controlado exclusivamente por empresas e lobbies muito específicos, também ligados a famílias da nomenclatura, não é? Toda esta comercialização tinha um toque também de exclusividade para determinado tipo de... Tudo isto causou um caldinho muito grande, né? Que nos levou à situação atual, né? Lembremos com certeza que o Rui de Castro vai falar nisso, ele já falou nisso há algum tempo, quando falámos nas questões de moral, de ética, etc. Lembramos da Operação Restauro, no início do mandato do presidente João Lourenço, que tentou impor ordem nesta situação em relação ao garimpo ilegal e a outras formas de descrédito das instituições e de ilegalidades, né? Mas como noutros setores, estas coisas foram de tal forma longe que hoje não será fácil repor a legalidade. Quer dizer, eu fiz esta história toda para dizer que ao longo de todos estes anos a situação foi-se agravando de tal forma que hoje não deve ser muito fácil repor a legalidade. E por isso saúdo a lei, não é? Embora se saiba que, segundo os dados oficiais e oficiosos, não é? Existem no país cerca de 1.300.000 garimpeiros, mais do que a população da Lunda Norte, só garimpeiros, né? 1.300.000. Existem cerca de 300 dragas ilegais e de grande porte a explorar diamantes ilegalmente, portanto, 300 dragas. E 1.300.000 garimpeiros. Bom, não sei se existem investigações para saber como é que entraram no país essas dragas, ao serviço de quem, são em curso. Em paralelo à elaboração da lei, são em curso essas investigações para saber como é que entraram, como é que existem 1.300.000 garimpeiros e 300 dragas ilegais. Então é de facto grave, pois quando nos vangloriamos de que somos ricos, temos petróleo e diamantes. Sim, temos petróleo, temos diamantes. Mas em relação aos diamantes, quem tem? Só que não todos, não serve para todos. Segundo os dados oficiais, a produção de diamantes contribui com somente 0,5% para o PIB do nosso país. 0,5%. E temos tido exploração de diamantes intensiva, só que não passa, penso, grandemente pelo funil oficial. A título de exemplo e comparação, no Botsuana, a produção de diamantes contribui com cerca de 35% para o PIB daquele país. No nosso contribui com 0,5%. Aliás, o próprio Executivo, né, no quadro agora da discussão desta situação, reconhece que a Camanga no país é controlado por grupos criminosos organizados e uma ameaça à segurança nacional. Mas esta lei, agora em discussão no Parlamento, é muito necessária, como outras, aliás. Esta lei, portanto, não deixa de ser mais uma lei. No quadro a montante que eu referi, esperemos que agora seja materializada e que não seja como muitas das outras leis
são bem discutidas, depois não são materializadas nem cumpridas. É a minha primeira contribuição, Silvio. Rui de Castro, partilha deste ceticismo de José Guerreiro? Vai ser difícil pôr ordem na casa depois desse histórico que acabamos de ouvir, de um setor marcado pela ilegalidade, pela opacidade daquilo que é a sua atividade? Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas e técnicos. O que o Zé Guerreiro fez foi de facto um historial deste período que eu chamaria do período negro da exploração, não só de diamantes, mas de outras riquezas do nosso subsolo. Não há dúvida que, com todo este processo que ocorreu durante anos e anos, foram-se criando hábitos e foram-se criando redes ilegais que não será efetivamente muito fácil de um momento para o outro se corrigir e se eliminar, porque efetivamente envolve mesmo bastante gente e estruturas que eventualmente até terão de ser chamadas a tomar medidas sérias para contrapor esta situação. Agora, tem que haver um basta. Não há dúvida que houve todo este processo. Não há dúvida que nós, portanto, aqueles que já andam cá assim há uns anos, que muitos de nós se lembram como é que funcionava a Diamangue no território das atuais Lundas e de Malange, que controlava como se fosse um Estado dentro de outro Estado. Portanto, era um controle rigorosíssimo e, mesmo assim, houve muitas construções por esta Angola fora, começando em Luanda, Malange, indo até os Andulos e outras. Muitas construções que foram feitas com dinheiro da Camanga. Camanga esta que não era apenas da região das Lundas, porque nós sabemos que o nosso país é rico em diamantes, não só naquela região. Ali há, de facto, uma concentração maior, ou se calhar, não sei se o Planageu já identificou outras regiões também com um potencial daquele género, mas acredito que particularmente ali. Mas, de facto, esta lei que foi aprovada no passado dia 12 na especialidade e que irá, conforme o Silvio referiu há pouco, a aprovação na plenária, terá que ser o princípio do fim de toda esta bagunça que foi ocorrendo durante anos e anos e que envolveu N pessoas e muitas delas, infelizmente, com responsabilidades que as deveriam demover até de estarem enquadradas em processos deste género. Mas, de facto, quer dizer, temos que, a bem do país, a bem das populações, a bem da luta contra a pobreza, que permanentemente estamos a colocar na agenda, mas que por N razões é colocada de parte, e é colocada de parte por causa destes jogos dos diamantes, do ouro e outros minérios preciosos, as terras raras, as pescas, a madeira e outros. Portanto, todos estes bens que têm vindo a ser explorados de forma ilegal ou menos correta, porque em alguns casos até poderão haver empresas que estejam devidamente organizadas, mas
que ou não pagam impostos, ou não pagam os impostos que deviam, ou tem uma contabilidade para apresentar ao Estado, mas tem uma dupla, uma contabilidade escondida que é aquela que é até a maior da sua faturação. Os brasileiros chamam isso de Caixa 2. O Caixa 2, exatamente, não é? Para constituir depois aqueles fundos, portanto, aquelas bolsas que servem para outros negócios e outras participações em mundos que nós também não gostaríamos que estivessem entre nós, mas que vão ocorrendo, como a droga, a prostituição e outros. Portanto, há aqui toda uma máquina de ilegalidade que precisa de ser travada e desmontada. E em que participam cidadãos angolanos, mas também cidadãos estrangeiros. Portanto, referia, e bem há pouco o Guerreiro, que começa a vislumbrar-se aqui um problema, inclusive, de segurança nacional. Porque não são raras as ocasiões que nós tomamos conhecimento de confrontos que vão havendo nas regiões mineiras entre exploradores ilegais e as forças da autoridade. E muitas das vezes até ocorre que organizações nacionais ainda vêm a favor destes exploradores ilegais. Neste caso concreto, agora desta discussão que houve, tomamos conhecimento, por exemplo, de algumas declarações que efetivamente não se pode chamar a uma pessoa que diz que o garimpo não deve ser combatido porque faz parte da vida das populações daquelas regiões, que já é uma questão ancestral. Portanto, quer dizer, já vem dos avós. É cultural, quase. É cultural, não é? E então que ou o Estado arranja uma outra forma das pessoas ganharem dinheiro, ou então é melhor deixá-las continuar na exploração. Portanto, vozes que nós ouvimos na mídia, não é? Outros que dizem que, de facto, o garimpo só existe porque o Estado é que não garante a melhoria das condições de vida das populações daquela região e então elas devem partir para o garimpo, porque até são reservas naturais da sua área de origem e então têm direito, como aquela história que nós ouvimos muito de que o cabrito come onde está amarrado. No caso, onde o cabrito nasceu, então, tudo o que está ali à volta é dele. Ora, nós sabemos que as riquezas do subsolo são riquezas do Estado angolano. Eu acho, inclusive, que não está nesta lei, mas acho que devíamos ir até mais longe e interditar a exploração de reservas naturais por entidades que não estejam diretamente ligadas ao Estado, a não ser que participem numa espécie de uma parceria público-privada, não é? Mas onde têm responsabilidades, pagam impostos, têm trabalhadores contratados e, portanto, estão de uma forma legal, mas onde o Estado tenha que ter sempre maioria. Portanto, tem que ter mais de 50% portanto, ali naquela empresa. Mas, grosso modo, acho que, inclusive, a questão atingiu patamares de desordem tão elevados
que se calhar numa primeira fase também deveria ser necessário que se tomassem medidas muito mais rigorosas e depois se fosse liberalizando com o decorrer do tempo, quando se notasse que efetivamente este processo já começasse a estar melhor organizado. É evidente que nós ainda recentemente ouvimos falar de uma iniciativa de um cidadão que por acaso até é general, não é? Isto porque às vezes pode ficar no ar que os generais receberam as minas, mas por acaso até em tempos ouvi falar e até se apresentou já o primeiro resultado do primeiro lote da exploração de ferro na zona da Jamba Mineira, se não me engano, e por acaso até um general que investiu ali e parece que já está a ter alguns resultados e parece-me que o projeto irá longe. Mas como prática, eu acho que era apenas ao Estado, porque de facto há situações ligadas a perdas na riqueza nacional, e a riqueza nacional esta que depois irá servir para baixar o preço do combustível, melhorar a qualidade das escolas, melhorar a prestação dos hospitais, melhorar os salários. Portanto, é daí que virá todo aquele montante necessário, não só para o funcionamento do Estado, como para a melhoria das condições de vida do cidadão. Isto porque nós habitualmente, e particularmente pessoas ligadas à oposição, e não só a oposição partidária, portanto, outras oposições, não é? Que dizem que é escandaloso que um país tão rico esteja com uma pobreza tão elevada. Pois, de facto, o país é potencialmente rico, mas nós, de facto, ainda somos pobres. José Guerreiro, estas reivindicações válidas, diga-se de passagem, das populações que vivem em áreas de extração mineira e áreas de exploração, quer de petróleo quanto outras riquezas, poderia ser resolvida, neste caso em que estamos a falar aqui dos diamantes, se pensasse na atribuição de licenças para sim validar aquilo que é o que o Rui acabou de dizer, talvez uma atividade para estas populações cultural, ancestral, de explorar diamantes e de facto de fazê-lo de forma legal, quer por via de cooperativas semi-industriais, artesanais, mas que de facto passasse pela legalidade? Certo, essa é a solução, né? Eu conheço e elogio o tom religioso do Rui de Castro, das boas intenções da sua exposição, a qual eu quase que subscrevo, mas de facto isso não se passa há muito tempo. Quer dizer, é por isso que os tais diamantes, né, a tal exploração de diamantes só contribui com 0,5 para o nosso PIB, porque de facto não significa que não estejam a ser explorados diamantes. Estão a ser explorados, só que caminham por circuitos paralelos. E depois aqui põe sempre um problema, e de facto eu defendo como o Ruca que há que haver legalidade, há que haver regras, há que haver normas, não é? Mas também há que haver atenção às questões reais. É evidente que se o cidadão durante anos e anos não tem onde morar, né, nós depois vemos que a ocupação ilegal de terrenos aí nos interiores para construir a sua casita de adobe e tal, para poder pôr lá as crianças. Não é evidente que se há ali uma zona protegida do Estado onde ninguém deixa entrar, mas o camponês quer produzir ali um bocado de milho ou de arroz ou de frutas e legumes, né? Porque ele não tem outra solução, então vai fazer. De facto, se vê, é evidente que em Cabinda o pessoal não pode ir explorar petróleo, né? O pessoal que está pobre lá em Cabinda, se houver pobres, acho que sim, não pode explorar petróleo, mas ali a pessoa vai no garimpo. Então, se o Estado não chega com a administração para resolver os problemas, e têm sido denunciados muitos esquemas de
de pobreza naquela região, não é? Infelizmente as populações, coisa que eu não aprovo, não me misturei nisso, vão fazer aquilo que é possível para ter algum rendimento. Em relação às boas intenções referidas, quer dizer, o Estado, e todos sabemos disso, infelizmente as investigações não vão até aí. Acho que eu escrevi isso um dia há algum tempo, que enquanto as pessoas andavam distraídas, né, com outros problemas do dia-a-dia e da vida, e até com outro tipo de investimentos, e até distraídas no sentido positivo, a tentar desenvolver a agricultura, a tentar desenvolver os petróleos, não é? Quer dizer, havia gente que capturou o Estado na parte dos diamantes. Ninguém ligava aos diamantes. Quer dizer, na mídia, nas contas públicas, era, como disse o Silvio no princípio, é um setor meio opaco. Então muita gente enriqueceu, ilegalmente, e como disse o Ruca, criou redes, criou links, criou lobbies, não é? Que é muito difícil de resolver. Esses lobbies passam por serem próprios angolanos, e até empresas angolanas, explorando diamantes ilegalmente, contratando fora outras entidades, algumas, claro, entrando ilegalmente no país. Portanto, este é um problema que também é social. O problema dos diamantes, o problema que se coloca agora, é também um problema social naquela região do país, não é? A pobreza naquela região também é elevada, né? E quem puder ir, eu já fui àquelas 3 províncias do leste, verifica isso, não é? E então o Estado sim tem que pôr regras, o Estado sim tem que aprovar a lei, tem que fazer aplicar a lei, e aos poucos tem que retirar da mão dos angolanos e alguns deles responsáveis interesses que lá têm e que foram adquiridos fraudulentamente, e também, sobretudo, criar condições sociais naquelas regiões para que o garimpo ilegal não seja o único recurso que elas têm, mas sim organizar cooperativas, organizar pequenas empresas onde possam participar as pessoas das várias aldeias, que possam tirar algum rendimento, né, de forma legal, pagando impostos, pagando as taxas que têm que pagar, mas que se sustentem no seu dia-a-dia da riqueza que aquela região tem. Portanto, é um problema complexo. Quer dizer, eu saúdo, de facto, o que está a ser feito para impor as regras, para impor as normas, mas não pensemos que a lei vai cobrir tudo. Não, porque foram muitos anos. Eu fiz a história dos 50 anos. Eu fiz a história desde os primórdios da independência. E, portanto, vemos há quantos e quantos anos, quando muitos ainda de nós andávamos com o braço levantado, a luta continua, a vitória é certa, a luta continua, a vitória é certa. Já alguns de nós andavam no garimpo ilegal, ou na comercialização ilegal de diamantes. É um problema complexo. A lei é fundamental, é necessária, mas não esperemos que a lei vai resolver. É preciso outras medidas que o Estado, e acreditemos que o Estado tomará medidas complementares, suplementares, de profundidade, para resolver estes problemas, quer confrontando quem está ilegal, quer dando condições a quem tem necessidade de sobreviver. Vamos a uma curta pausa e voltamos já a seguir. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Neste segundo bloco vamos falar da decisão do Tribunal Constitucional de tornar e considerar inconstitucional a sentença do mediático caso dos 500 milhões envolvendo Filomeno dos Santos, também conhecido por Zeno, filho do ex-presidente da República, enquanto presidente do Fundo Soberano Nacional, tentou ou transferiu uma quantia de 500 milhões para o Reino Unido. Portanto, este é sem sombra de dúvidas um dos mais mediáticos casos do nosso combate e do combate do Executivo à corrupção, e que agora vem retroceder. Rui de Castro, vou começar por si. Mancha aquilo que é o processo de combate à corrupção, este que talvez seja um dos principais casos, talvez dos mais mediáticos agora, esta decisão do Tribunal Constitucional? Bom, eu estava preparadíssimo para ouvir mais um historial do Zé Guerreiro, não é? Com certeza virá. Mas pronto, vou começar. E de facto, eu fiquei chocado com este acórdão do Tribunal Constitucional feito a 4 de abril, porque... Justamente a 4 de abril, no Dia da Paz. Exatamente. Porque
nós temos falado, e aqui neste espaço, já abordamos o tema da justiça várias vezes, e sob vários ângulos, inclusive até agora já por causa do famoso turismo. Portanto, não poderá haver turismo se não houver uma justiça que funcione. Ora, é um dos três poderes, tem a importância que toda a gente reconhece para a construção de um Estado democrático e de direito. Tem passado por alguns problemas que são próprios de uma nação que está em construção como Angola. Mas, por vezes, ocorrem casos que mancham de forma grave as instituições. E então tivemos em tempos o problema que todos conhecemos no Tribunal de Contas, que a semana finda celebrou mais um aniversário com algumas atividades e deu a conhecer a sua ação, pediu uma maior intervenção. Ouvimos até uma juíza veneranda a chamar a atenção para a necessidade de as contas serem prestadas devidamente a tempo e horas e quase que em tempo real. E de repente estamos a ser confrontados com uma notícia de que o Tribunal dos Tribunais, que é o Tribunal Supremo, que foi o tribunal que julgou o Zeno dos Santos e mais o ex-governador Walter Filipe, um amigo Gaudens e um ex-diretor do BNA, por causa deste famoso caso dos 500 milhões e isto tudo em 2020. Portanto, este Tribunal dos Tribunais foi considerado pelo Tribunal Constitucional que não está no patamar elevado ou tão elevado em que se encontra o Supremo, como tendo violado princípios de legalidade, do contraditório, do julgamento justo e conforme e do direito à defesa. Neste caso, do direito à defesa, reportando-se a uma carta que o falecido presidente José Eduardo dos Santos teria encaminhado ao tribunal para afirmar ou reafirmar que a ordem para a transferência tinha sido ordenada por ele enquanto titular do Poder Executivo, e carta esta que pura e simplesmente o tribunal achou que não deveria considerar. Portanto, perante uma situação destas, nós temos de ficar preocupados, porque são os operadores da justiça que deverão estar a refletir como é que estão as suas instituições, mas particularmente a nível do próprio Tribunal Supremo e dos seus juízes, porque dizia também um conceituado constitucionalista que se este julgamento tivesse sido feito por um outro tribunal de comarca, portanto, uma instituição mais inferior, e que tivesse cometido estes erros, que se poderia, não sei se o termo correto se poderia perdoar ou aceitar, porque são jovens, ou porque não têm o domínio perfeito. Bom, isto num nível mais baixo. Agora,
estas inconformidades produzidas por um tribunal, que é o tribunal dos tribunais, já nos deve fazer refletir para, afinal de contas, para como é que de facto está a nossa justiça. Bom, agora o caso em si, acho que creio que já não é grande notícia, porque efetivamente tem a ver com os 500 milhões, tem a ver com a sentença que foi proferida e que foram condenados por 5 anos. Mas que se coloca agora também a outra questão, é que depois do Tribunal Constitucional ter encaminhado o seu acórdão para o Tribunal Supremo, não há muito mais a fazer do que absolver aqueles réus, uma vez que também se diz que na justiça nenhum cidadão pode ser julgado 2 vezes pela mesma situação. Portanto, devolver o processo para a Câmara do Supremo, que fez o primeiro julgamento, para a reavaliação e para um segundo julgamento, isto parece-me que, eu não sou entendido em questões de direito, mas parece-me que aí conforma uma outra ilegalidade. Portanto, quer dizer que este processo morre com este parecer do Tribunal Constitucional. Este parecer do Tribunal Constitucional junta-se a um relatório, se não me engano, de uma ente ligada às Nações Unidas com relação a uma série de atropelos relativamente ao processo ligado a Carlos São Vicente, as declarações de Isabel dos Santos de que todo este combate à corrupção tem um teor fortemente político. José Guerreiro, este é mais uma pedra e mais um elemento que vem questionar e que vem aumentar a suspeição naquilo que é este combate à corrupção? Pois, o Silvio levantou de facto assuntos que se ligam a este, né, e que nos podem fazer pensar que estamos mal neste sistema de justiça, né? Aliás, como o Rui de Castro referiu há pouco, né, o tema da justiça é aquele que é dos mais falados do nosso programa à segunda-feira. Não é nós que decidimos... E nunca pela positiva. Exatamente. Nós que decidimos falar no País Real neste programa. É um compromisso nosso, não falar de questões teóricas ou de Marte, não é? Mas falar do País Real. O tema da justiça é dos mais falados. É aquele que semanalmente provoca mais debate nas redes sociais, na mídia, etc. E como disse o Rui de Castro, de facto, há factos quase e em permanência mancham o sistema de justiça do país. E ele usou um termo que eu também vou usar e felizmente foi feliz ao usá-lo. Isto também é mesmo choque. Nós, cidadãos normais, temos que ficar chocados, não é? Como cidadãos, com o acórdão que um tribunal constitucional faz sobre o tribunal dos tribunais, não é? E era bom deixarmos de lado a pessoa em si, não é? A pessoa em si, o filho do ex-presidente, Eduardo Santos, se devia ou não ter sido nomeado para o Fundo Soberano, coisa que eu desde a altura eu mostrei contra, embora quem sou eu para mostrar contra de alguma coisa, né? Nunca concordei de facto, né? E deixando de lado esse facto, né? E deixando de lado o facto de se ele usou ou não o cargo para outros esquemas, ser os seus amigos, não é? Temos que nos ater a um julgamento, temos que nos ater a factos concretos que ocorreram e claro agora este acordo do Tribunal Constitucional. E aliás, foi notado que o problema começou logo mal, porque estranhamente, né, e de uma forma preocupante, o julgamento não começou na primeira instância, né? Não o julgamento na primeira instância. O primeiro julgamento deste caso foi logo na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. Ou seja, este assunto foi logo colocado no Tribunal dos Tribunais, o que não deixa de considerarmos estranho em função daquilo que o Silvio levantou ainda há bocado sobre, não diria partidarização, mas sobre algum esquema, alguma situação que nos leva a ficar desconfiados sobre a forma como é aplicada a justiça e a ligação entre a justiça e o poder executivo, não é?
Portanto, depois da Câmara Criminal ter condenado, não é? Com as penas que conhecemos, houve depois o recurso. Este recurso já foi para o plenário do Tribunal Supremo. O plenário confirmou a decisão da Câmara Criminal. Não é? Depois, logicamente, a defesa faz o recurso ao plenário, não é? Do Tribunal Supremo, não é? O Tribunal Constitucional faz esse recurso, conforme prevê a legislação, e o Tribunal Constitucional, em acórdão assinado por todos os juízes conselheiros, declarou inconstitucional as decisões de sentenças, as decisões e as sentenças do Tribunal Supremo. É aqui que entra o tema choque, quer dizer, nós tomamos conhecimento do Tribunal Supremo num julgamento, volto a dizer, abstenhamos de ser o filho de A ou de B, não é? Num julgamento, um Tribunal Supremo feriu direitos fundamentais dos arguidos, não é? Quer dizer, acho que é a conclusão mais gravosa e preocupante que um tribunal pode concluir sobre uma decisão de outro tribunal. Feriu os direitos fundamentais dos arguidos. Isto é grave, não é? E como disse o Ruca, é chocante. Tudo isto faz-nos pensar muita coisa, não é? Quer por aquilo que cada um de nós, cidadãos angolanos, com alguma consciência política, alguma consciência cívica e social, individualmente em consciência, tem visto e analisado sobre como tem sido o comportamento das decisões dos órgãos judiciais. Faz-nos pensar. Faz-nos pensar para aquilo que se ouve, para aquilo que se lê das críticas da oposição, que tem todo o direito de as fazer, sobre o funcionamento da justiça. Portanto, vamos vendo também, vamos pensando na própria inconsistência e alguma incoerência, vamos vendo nas decisões do poder instituído sobre a luta contra a corrupção, não é? E aí retoma aquilo que o Silvio falou, a questão da Isabel dos Santos, a questão do Carlos São Vicente, que me parece que também está um processo meio enrolado. Eu tenho ouvido outras, não são informações oficiais, mas oficiosas, não vou debruçar sobre elas, mas me parece também que há algumas situações, desde logo, se conhece, não tendo transitado em julgado, como é que estão a fazer leilões dos seus prédios, não é? São deles. E eu volto a dizer, independentemente de ser quem são, que até, e pronto, no correr da nossa história, não são pessoas da minha relação nem da minha simpatia. E sempre condenei a forma como, de uma maneira injusta, foram dados privilégios e poderes a tipo de pessoas que a outras não eram dados. Não é? Mas também nós queremos combater, temos que colocar no pilar de justiça o aspecto principal desta luta. E não é queremos combater e depois cometemos graves irregularidades. Né? Aqui coloca sempre a questão da politização do Poder Judicial, né? Que não pode deixar de ser questionada. Não é? É a tal questão da justiça seletiva. Não pode deixar de ser analisada. Não é? Quando um tribunal constitucional, com tanta veemência e consistência, anula uma decisão de um outro tribunal superior, por este tribunal não ter respeitado os direitos fundamentais dos cidadãos julgados, temos que ficar muito preocupados. Muito preocupados. Bom, agora, digamos assim, a quem é que a acusação pode recorrer, ou mesmo os prejudicados, né, pelo julgamento de respeito às normas constitucionais? Bom, parece que pode recorrer ao Conselho Superior de Magistratura, né, para análise dos procedimentos incorretos do Tribunal Supremo. Só que o Conselho Superior de Magistratura é constituído por muitos dos juízes do Tribunal Supremo, penso eu, e dirigido pelo seu juiz conselheiro principal, juiz-presidente. Né? Pronto, também, segundo, como disse o Ruca, segundo alguns constitucionalistas, este acórdão não tem recurso, né? E é decisão imediata, e pelo que se sabe está a demorar a ser cumprido. Portanto, incentivamos a que, na minha ótica, em que haja de facto concretização da separação de poderes, não é? Acho que devemos incentivar o Estado e o Presidente da República a continuar a tomar medida no quadro da reforma da Justiça, que se torna fundamental, não é? E temos que, de facto, tornar a Justiça um pilar fundamental do nosso Estado de Direito Democrático. E o Sr. Presidente da República, na abertura do ano judicial, foi muito objetivo e claro sobre o que é necessário fazer,
então que se faça, não é? É isso que eu acho que deve ser apontado. Vamos tentar fazer o exercício aqui proposto pelo José Guerreiro de tentar tirar o fato desta figura ser o Zeno dos Santos. Ainda assim, esta decisão do Tribunal Constitucional abre aqui um precedente que pode ser perigoso. Rui de Castro, de desmerecer e invalidar aquilo que são as decisões do Tribunal Supremo, pode-se, não só no âmbito deste processo de combate à corrupção, mas no âmbito de uma série de outras decisões a nível do Tribunal Máximo começarem a ser invalidadas? Não, eu creio que não. Creio que não. Portanto, este é um caso, cada caso é um caso, não é? Não queria nem mesmo associar portanto, à irmã do Zeno, não é? Que já que uma das questões que foi muito colocada na altura deste julgamento e de outras investigações referentes a um leque de pessoas que tiveram na base de algumas que podemos considerar arbitrariedades ou que tiveram aberturas do Estado que não deveriam ter tido por questões relacionadas portanto, às famílias a que pertenciam, famílias de sangue e outras, não é? Portanto, eu acho que o que efetivamente fica maculado o Tribunal Supremo por causa desta decisão, não é? Porque quando vem o Constitucional dizer que o Supremo não teve em conta a própria Constituição, que é a lei-mãe, a lei de todas as leis, então os cidadãos, os próprios operadores de justiça, que eu referi há bocado, portanto, os advogados, os juízes, enfim, todos estes têm que refletir sobre este processo em si, o que efetivamente ocorreu. Os juízes do Supremo que agora estão perante a sociedade e um bocado mal vistos, não é? Também têm que fazer a sua reflexão e esgrimir, porque aqui tem uma questão que tem a ver com o próprio intelecto, não é? É que se ele está onde está, é porque estudou, tem conhecimentos, está ali por direito próprio, e então, se foi tomada aquela decisão, que agora se diz que é inconstitucional, ele, enquanto técnico, também tem que saber rebater. Mesmo que, conforme se vai dizendo que agora já não há recurso, ok, pronto, neste caso não há recurso. Mas os juízes A, B, C e D que estiveram na Câmara, que analisou e que tomou aquela decisão, também têm que, num fórum mais técnico, mais académico, tem que esgrimir também as suas armas para justificar a razão da decisão ter sido aquela. Agora, esta foi uma decisão. Há outras que, efetivamente, as pessoas são livres de dizer, mas se calhar a decisão sobre o caso X, há vários, não é? Sobre o caso X, também não deve ter sido bem tomada. Não, acho que não há, ou pelo menos não deveria haver uma ligação nesse sentido. Sim, mas Guca, posso dar mas não te esqueças, estou de acordo com a tua linha de raciocínio, mas não te esqueças que, e a questão foi colocada muito bem pelo Silvio, não te esqueças que outros indivíduos foram julgados noutros processos, poderão não ter a bateria de excelentes advogados, conforme
o caso Zeno teve, o caso São Vicente teve, a Isabel tem, não é? Em termos de competência, experiência, etc., quer nacionais, nós temos excelentes advogados que estão na baga dos tribunais a defender os seus arguidos, os seus clientes, quer internacionais. Já sabemos que também houve advogados, não é, estrangeiros nestes processos, não é? E, portanto, muitas das pessoas que foram julgadas e condenadas pelo Tribunal Supremo em primeira instância ou por recurso, com certeza poderão não ter tido a bateria de excelentes profissionais para os defenderem. Então, deixa-se sempre, como disse o Silvio, pode deixar sempre, como disse o Silvio, na calha a hipótese de, então, e as nossas decisões? Como é que foi? Não é? Com este arraso que o Tribunal Constitucional faz do Tribunal Supremo, acho que todos têm o direito de dizer, e a minha condenação, não é? Era só isto. Pois, mas era o que eu também estava a dizer. Eu não alinhava tanto por aí. De facto, já houve várias decisões, houve decisões de outras instâncias que depois foram alteradas pelo Supremo, reduzindo ou incrementando as penas. Portanto, houve efetivamente vários casos. Mas creio que o Tribunal Supremo não vai perder a sua personalidade, não é? Nesta arquitetura do Poder Judicial. Fica efetivamente esta mancha e para limpar esta mancha, do meu ponto de vista, tinham estes juízes que tomaram esta decisão de, não em público, obviamente, não em público, mas de também pedirem uma espécie de macariação com os juízes do Tribunal do Constitucional, discutirem à margem já de todo este processo que nós já tomamos conhecimento, do parecer do Constitucional, mas se nós quisermos evoluir para a tomada de posição e tomada de outras medidas lá mais para a frente, temos que ter também uma concertação mais efetiva entre os tribunais. Neste caso, por exemplo, o Tribunal Constitucional, não é correto dizer-se que é subordinado do Supremo, mas o Supremo parece-me que está num patamar ligeiramente acima do Constitucional. O Tribunal Constitucional analisa um caso, chega a uma determinada conclusão. A conclusão pode pôr em causa, como nós já vimos que parece-me que colocou, pode pôr em causa a personalidade, portanto, a personalidade do Tribunal Supremo. Antes de vir a público com este parecer, deveria ter pedido ou ter sugerido um encontro com os juízes do Tribunal Supremo para, num fórum entre tribunais, verificarem como é que iriam encontrar uma solução para dar razão a quem tinha sido sentenciado porque o processo não decorreu muito bem, mas também encontrando formas de não vir a público com algo que depois pudesse colocar em causa o Tribunal Supremo para o manchar perante um conjunto de decisões tomadas anteriormente. Eu discordo em absoluto dessa posição, mas discordo mesmo. Não é? Porque eu acho que a construção do Estado Democrático de Direito, a construção da democracia do nosso país, deve passar para a transparência e para que cada um cumpra o seu papel e os seus objetivos. Discordo mesmo. Há a independência dos tribunais. Cada um que cuide da sua competência. Não é? E aí está a sociedade, o cidadão, não é? Para julgar no quadro geral, não é? E fazer democracia e fazer evoluir o país. Eu não acho que deva consertar as coisas, não é? Porque, não, assim, temos um primeiro-ministro
a um chefe do Executivo, a um ministro tal, não, que fez alguma coisa mal, não vamos pôr isto a público, vamos consertar uma informação a público, é gasto, mas não precisamos saber, vamos atirar o lixo para debaixo do tapete. Eu não concordo em nada, não tem que haver conservação de nada, cada tribunal cumpre o seu papel, não é? Da mesma maneira que o Tribunal Supremo não se preocupou em saber se o acórdão que fez respeitava a Constituição ou não respeitava a Constituição, e não foi perguntar ao Tribunal Constitucional a opinião dos colegas da Constitucional, e fez bem, porque eles tomaram a decisão livremente, né? Em pleno uso das suas capacidades, então tomaram a sua decisão, e o outro tribunal ao lado, né, com mais ou menos a hierarquia, que pouco interessa, mas tem as competências para o fazer, estabelecer um acordo que não está certo. Isto tem que ser representante da sociedade, não pode ser ocultado e ser consertado, porque isso estamos a fazer uma democracia do faz de conta, né? E eu discordo dessa posição do Rui de Castro. Bom, eu continuo a manter. E continuo a manter porque acho que se nós quisermos pensar país, então devemos efetivamente garantir uma articulação melhor entre as instituições, tendo em conta o objetivo maior. E o objetivo maior, neste caso, é efetivamente, a partir de agora, quem teve uma sentença que não agradou, põe em causa porque houve todo este dossiê, no caso Zeno. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. E estamos de volta com o último bloco deste Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Como de costume, o último bloco é reservado a elencar aqueles que foram os principais assuntos da semana finda e que merecem, por parte dos nossos analistas, destaque. José Guerreiro, comece por si. O que é que para si, na semana finda, merece o seu louvor, pela positiva ou pela negativa? Bom, começando, embora com certeza que o nosso colega de painel, o Gustavo da Conceição, que hoje não está presente, com certeza por esse motivo, irá falar mais substancialmente no próximo programa, eu queria destacar o falecimento do Ângelo Vitoriano, uma grande figura do nosso basquete, um cidadão exemplar, um desportista exemplar, e apresentar à família, acho que em nome de todos nós, não é, do nosso programa, as sentidas condolências, e esperar a justa homenagem que possamos fazer já na voz do Gustavo Conceição no próximo programa. Por outro lado, eu queria também, e que fique claro, sendo do MPLA, lamentar o ataque a deputados da UNITA no Quito Carnaval, que em nada contribui, independente, e sem tomar partido, em nada contribui para a pacificação dos espíritos, para a inclusão e para a reconciliação, não é? Situação que veio já juntar-se a alguma indisponibilidade de alguns governadores receberem, por cortesia, os comentários da UNITA, o que também lamento. E, portanto, acho que temos que continuar a dar todos, não é, passos mais largos e mais veementes para a reconciliação nacional, para a pacificação dos espíritos, para que nos sintamos todos angolanos, independente do partido que estamos filiados ou não estando mesmo filiados em nenhum partido. Voltaria agora ao tema do turismo, não é? Que foi bastante falado no nosso último programa, porque parece-me que em alguns setores há um déficit atual de conhecimento e de coerência que me deixa preocupado, né? Deixa-me preocupado, ainda quando o Rui falava em choque, né? Deixa-me preocupado algumas coisas, né? Também não sei se é incompetência, se é bajulação, se é falta de formação, sei lá. Já passámos uma fase, não é, em que o nosso país, o país não emitia vistos de turismo, né? Mas é necessário apresentar estatísticas, né? Que também estávamos ativos nessa área. Qualquer pessoa estrangeira que estava no país era designada por turista, né? 99% eram empresários, né? Com negócios ou à procura de negócios, né? Eram consultores, eram trabalhadores expatriados, mas limitava-se tudo, turista, né? Era tudo turista. Agora penso, voltamos a baralhar as coisas, né? Desde que o Sr. Presidente da República deu posse ao novo Ministro do Turismo, né? E a sociedade desatou a discutir sobre o tema e sobre o diagnóstico, passei a ver em alguma mídia algumas notícias que me preocupam, me confundem os conceitos, né? Porque o nosso chefe grande falou, o nosso Presidente da República, Sua Excelência João Lourenço falou no turismo, agora parece que é obrigação, algumas personalidades do mundo da mídia, de alguma mídia, têm que falar nisto. Então, estão a baralhar os conceitos, né? Então eu ouvi na mídia semana passada, não é? Algumas situações
que eu aconselho o senhor novo Ministro do Turismo a começar o diagnóstico, começando por definir o que é o turista, não é? Porque eu li notícias como um Mossul após o feriado prolongado. Esta notícia foi após o feriado prolongado. Luanda Norte, potencial turístico encanta visitantes de Luanda. Outra, turistas retornam às zonas de origem depois de visitarem o Zaire. Eu pergunto, eu se for à ilha almoçar ou jantar num restaurante da ilha de Luanda, ou se mesmo se acender, infelizmente, um fogareiro na praia lá na ilha, sou considerado turista? Se eu for à ilha, à Willa, visitar famílias e amigos, sou turista? Eu sugiro, pois, que o diagnóstico comece pelos conceitos, pela definição de turista. E aconselhava, de facto, o Sr. Ministro a pôr uma comissão, que não seja necessário ser uma comissão interministerial, a definir o que é turista. Para que a nossa mídia, nomeadamente a mídia oficial, possa refletir nos seus leads, nas suas notícias, conceitos cientificamente mais corretos e acertados. O meu segundo tema é também breve e tem a ver com a comemoração no dia 2 de abril do Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, não é? E falo agora porque ainda decorre, promovido pelo Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Educação Especial, ainda decorre, dizia eu, de 2 a 30 de abril, até o final deste mês, as jornadas nacionais sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Não é? Estas jornadas, que saudamos vivamente, organizadas pelo Ministério da Educação, têm em vista mobilizar os agentes educativos, as famílias e os encarregados de educação sobre os direitos das pessoas com autismo. Não é? A ideia, segundo eu pude acompanhar na mídia e nas consultas que eu fiz, a ideia é através desta consciencialização da sociedade, permitir garantir o acesso, a participação e a permanência escolar das pessoas com este, chama-se geralmente TEA, que é transtorno de espectro autista. Como sabemos, é um transtorno de desenvolvimento neurológico, não é? E é caracterizado por dificuldades de comunicação e também de interação social e por padrões de comportamento, interesse e atividades que tendem a ser repetitivos e restritos. Os sintomas iniciam-se na infância, né? Mas pelo que atinge particularmente as crianças e adolescentes, mas também jovens e adultos. Portanto, eu uso esta semana de conscientização do autismo, organizada pelo Ministério da Educação, para saudar esta iniciativa e para chamar a consciência de todos os cidadãos sobre o apoio que devemos dar às pessoas com estes transtornos. Era só. Rui de Castro, partilhe connosco os seus destaques. Bom, primeiro ia começar porque ontem foi o 14 de abril. Nós, durante anos e anos, fomos habituados a celebrá-lo como o Dia da Juventude Angolana. Ultimamente, a data entrou em alguma controvérsia, sobretudo por causa de visões diferentes de juventudes partidárias. Mas a questão que eu colocava é que se o próprio Zé Guerreiro foi parar a Caripande, quantos e quantos angolanos não gostariam também de dignificar a memória de hoje ainda, não é? Eu estive lá, sim, senhor. Exato. Obrigado pela referência. Estive em Caripande, no sítio onde morreu hoje ainda. Obrigado pela referência. A segunda questão tem a ver com as chuvas. Nós estamos agora em abril, chuvas mil, e de facto as imagens que vamos vendo um pouco por todo o país são de uma abundância de águas que estão a criar um conjunto de prejuízos. Prejuízos na agricultura, inclusive, e prejuízos em infraestruturas. Há quem diga, inclusive, que estas fortes chuvadas vieram finalmente destapar os graves problemas na construção de uma série de estradas por todo o território e também de pontes. E um dos casos que durante a semana veio mais à tona tem a ver com a situação ali na zona do Rio Longa. Ora, por aquilo que
que deu para notar pelas imagens, uma das questões que eventualmente poderá estar na origem daquela situação e com aquela gravidade tem a ver com o assoreamento do leito dos rios, ou vou falar dos principais rios do país. Portanto, há aqui todo um trabalho que regularmente deveria ser feito para afundar o leito dos rios, permitindo que a água flua com facilidade e que não galgue as margens essas que numa boa parte dos casos até são usadas para o cultivo, com as chamadas nacas, mas também para o garimpo, enfim, mas, portanto, lembro-me que, e o Guerreiro conhece este dossiê muito bem, porque é mesmo ali na terra dele, que houve vários problemas com a ponte do rio Catumbela, entre Catumbela e Benguela, e que não ficaram resolvidas na plenitude, mas que foram melhoradas com o desassoreamento que ali se registrou. Portanto, aqui terminava perguntando pela nossa engenharia militar, porque tanto quando se sabe, o próprio comandante em chefe orientou que as Forças Armadas deveriam também participar em ações junto da população, e então estamos neste momento com este caso, ou com estes casos relacionados com muita água que quer circular ou que se quer encaminhar para os oceanos e que está a transbordar e está a criar problemas, e um deles muito grave ocorreu na Chicala Cholohuanga, na província do Ambo, em que 6 cidadãos desapareceram ao tentarem atravessar um rio e numa Mitsubishi. Portanto, enfim, temos casos destes que precisam de ser resolvidos. Relacionado ainda às estradas, temos novamente o conflito dos nossos camionistas na fronteira de Angola com a RDC. Havia uma promessa, eles chegaram a entrar em greve, nós falamos inclusive aqui, entraram em greve no mês de fevereiro, porque para o camionista nacional atravessar a fronteira para a RDC paga qualquer coisa como $4.000. O cidadão congolês, para entrar em Angola, paga $50. Portanto, é uma diferença enorme que precisa de ser vista entre as duas personalidades jurídicas, entre as duas AGTs, digamos assim. Depois, na sexta-feira, assistimos à inauguração de mais uma nova unidade hospitalar de referência de nível 3, que é o Hospital Central de Viana, Bispo Emílio de Carvalho. Portanto, foi colocada na altura, e bem, ao chefe do Executivo, a questão de que estariam a haver custos enormes com grandes unidades, quando se deveria apostar mais na saúde de proximidade. A resposta também foi bem dada, e aí o que vem adjacente a esta resposta, e que tem a ver com o facto de que também estão a ser construídas unidades de proximidade, também estão a ser apetrechadas com técnicos e com meios, mas então parece-me que a mídia não está a dar não está a dar a devida informação ao cidadão, uma vez que
só há a preocupação de acompanhar estas inaugurações quando são feitas pelo próprio Presidente da República e do Governo. Aqui, volto a colocar uma questão que referia já em tempos, e agora o Guerreiro ainda tocou há pouco, agora é moda falar de turismo, então também vamos falar do turismo de saúde, que realmente esta forte aposta que tem sido feita pelo executivo do Presidente João Lourenço na construção de novas unidades de referência é um atrativo para as populações ou para os cidadãos de países vizinhos. Da mesma forma que muitos angolanos anteriormente iam à África do Sul e muitos continuam a ir ainda à Namíbia, vários de Cabinda iam a Ponta Negra. O que ocorre agora é que já há muitos congoleses que vêm a Cabinda para o bom hospital que foi ali construído. Bom, é pena que sejam atendidos a preço zero, não é? A preço zero é o cidadão nacional. O estrangeiro devia mesmo pagar. Ele devia pagar em dólares ou enfim, numa moeda em cambiais, não é? Mas, entretanto, continua a mencionar que estas unidades de especialidade não deveriam estar situadas em centros tão grandes como Luanda, e onde até faz muito calor, até há muito mais micróbios, há uma produção de lixo muito superior. Portanto, deveríamos ter identificado qualquer outra localidade do país, posso falar assim, enfim, o Ambo, o Ila, onde aí sim iríamos construir estas unidades de referência, de especialidade, centros de oncologia e outros, e cada cidade de Luanda também teria um conjunto de hospitais bons, mas as especialidades e também ligadas à investigação científica não deveriam estar na cidade de Luanda. Terminando este particular aqui relacionado com a saúde, enquanto por um lado estamos efetivamente a inaugurar novos centros, a fazer novos investimentos, também ainda há situações como mais uma, e infelizmente mais uma da província do Zé Guerreiro, não é? Em que os médicos expatriados suspenderam o seu trabalho porque não são pagos há 2 anos. E ainda por cima são de especialidades ligadas à mulher grávida, e parece, pela notícia que eu ouvi, parece que Benguela até não tem muitos técnicos nacionais ligados a estas especialidades. O que quer dizer que... Luca, parece que isto não é um problema da minha província, mas da província onde nós habitamos, não é? Que é Luanda, onde tem a sede do Ministério das Finanças, não é? Pois, exatamente, mas quer dizer, eu aqui só quero fechar a mesma parte da saúde e este toque, de facto, quer dizer, se nós estamos a contratar técnicos para virem de outros países, não podemos, ou pelo menos não devemos, ficar com 21 meses de salários em atraso, não é? Portanto, de facto, não fica nada bem. Bom, queria tocar também na questão dos deputados da UNITA, mas acho que o Guerreiro já tocou o suficiente. Fecharia apenas também juntando-me àquilo que foi mencionado por ele, e é referente ao passamento físico do nosso Ângelo Vitoriano, mencionando só este pequeno grande detalhe, que é apenas o segundo angolano que faz parte do
do Hall of Fame da FIBA, portanto, a galeria dos famosos da FIBA, e entrou nesta galeria há exatamente um ano. E é com esta homenagem que pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, Semana Retrospectiva. Despedem-se José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.